Bom dia, posso me sentar aqui? Obrigada. Outro passeio de Dona Teresa. Dessa vez para a Avenida Paulista. Ela senta-se ao lado de um casal. Ela, negra, muito bem arrumada e dona de um sorriso de marfim. Ele, um senhor asiático com um ar simpático. Adoro caminhar na Paulista aos domingos. Sabe, me encanta a mistura de culturas e pessoas que tem nessa avenida. Mostra também como os paulistanos juntaram toda a diversidade na construção desta megalópole. E isso a faz lembrar da história de Estela, sua tia-avó. Então, eu tinha uma tia, a Estela, que morava numa travessa da Avenida Paulista. Ela teve uma vida bem arrojada para a época. Trabalhou um bom tempo para a Madame Dona Veridiana da Silva Prado em um palacete com arquitetura francesa do século XIX, lá na Avenida Higienópolis. Apesar de que Dona Veridiana não gostasse que a chamassem de Madame, ela era uma mulher diferente. O ônibus passa em frente ao palacete que era de Dona Veridiana. Linda casinha. Era o ano de 1901, no bairro de Santa Cecília, e Dona Veridiana faz um convite a várias pessoas importantes para um jantar em sua casa. O motivo era homenagear a nova avenida da cidade que começava a tomar corpo, a Avenida Paulista. A Avenida Paulista foi inaugurada em 1891 pelo engenheiro e arquiteto Joaquim Eugênio de Lima e seus sócios, que idealizaram e compraram os lotes nessa área para a construção da maior avenida da cidade naquela época. O projeto prometia maior espaço para as pessoas mais abastadas da cidade, terrenos grandes para grandes mansões. Essa parte da cidade era o caminho da Real Grandeza, uma trilha usada para o deslocamento de carros de bois entre as fazendas da região. A avenida tinha o leito carroçado de 30 metros de largura por 2.800 metros de comprimento, cobertos de pedregulhos brancos, faiscantes ao sol. A avenida possuía 3 vias separadas por árvores, uma para cavaleiros, a do centro para carruagens e a terceira para bondes puxados por burros. As primeiras casas foram construídas com dinheiro da agricultura e comércio. Negociantes, novos ricos, recém-chegados de famílias europeias, fazendeiros de café. A variedade de habitantes se fez ver nos estilos das construções, numa cidade que na época tinha 65 mil habitantes. Após a sua inauguração, o governador e outras autoridades do município declararam à mídia: "A obra para o nosso momento é realmente um golpe de audácia." Logo na sequência, Joaquim Eugênio de Lima consegue junto à Intendência, hoje Prefeitura, a iluminação da avenida, bem como a rede de água e esgoto. Com o declínio do café, após a abolição da escravatura, as discussões político-econômicas entre fazendeiros e os industriais, a maior parte deles estrangeiros, ficam mais acirradas. Os barões começam a falir e as mansões são ocupadas pelos intrépidos empresários. O palacete de Dona Veridiana era sempre palco desses encontros para discussões de alto nível, sabe? Todos nomes que influenciaram a história dessa cidade. Ela era uma mulher à frente de seu tempo. Uma das mulheres mais importantes da história da cidade de São Paulo foi Veridiana Valéria da Silva Prado. Dona Veridiana, como viria a ser conhecida futuramente, era filha de Antônio Prado e mãe de um filho com o mesmo nome, que anos depois seria o primeiro prefeito da nossa cidade. Veridiana era filha de um grande empresário, que mais tarde ganharia o título de Barão de Iguape. Engana-se, entretanto, quem imagina que a riqueza de seu pai vinha do café. Seu ramo de atuação era outro: as tropas de mulas e o comércio em geral. Carregou durante toda a sua vida vários aspectos muito diferentes para uma mulher da época. A primeira grande polêmica de sua vida foi se separar do marido, graças a uma briga familiar envolvendo sua filha. Além disso,
ela chocou a conservadora sociedade da época ao comprar um terreno em seu nome, que hoje é a esquina da Avenida Higienópolis com a Rua Dona Veridiana. Ali construiu uma grande mansão de estilo francês. E devido ao seu grande interesse pela cultura, não era incomum que ela reunisse artistas e intelectuais e grandes personalidades da política e da economia em seus salões. Abria sua residência para importantes reuniões intelectuais, com cientistas como Orville Derby e Loef Green, os médicos Domingos José Nogueira Jaguaribe, Luiz Pereira Barreto, Cesário Mota Júnior e Diogo de Faria. Além de Capistrano de Abreu, o escritor e jornalista Ramalho Ortigão, o jurista e político Joaquim Nabuco, o escritor e diplomata Graça Aranha e vários outros tiveram o prazer de participar dessas reuniões por lá. Como curiosidade, vale dizer que seu casarão é tido como um dos berços da Semana de Arte Moderna de 22, a qual ela fomentou, incentivada por Graça Aranha, que foi um dos organizadores da semana. Stella, por favor, veja se o patê de foie gras já chegou. Eu havia pedido a Matias que pedisse 2 caixas. Essa noite somos muitos. Sim, madame. Quer dizer, senhora, eu já vou verificar. Ah, Stella, faça a conta por 8, que é quantos somos nessa casa. Mas, na verdade, somos... 8. Somos 8, Stella. Os jantares eram sempre regados de boa comida. Havia na casa um mordomo suíço, um homem elegante e interessante. Dona Veridiana o contratara, pois gostava de praticar seu francês. Ela tratava todos como iguais. Todos esses eventos do Palacete sempre promoveram inúmeras discussões políticas, econômicas e culturais sobre o futuro da cidade. Lá estavam presentes homens, mulheres, brancos, negros e estrangeiros, cientistas e intelectuais, todos unidos para fomentar o desenvolvimento de São Paulo. Nessa noite em especial, estavam presentes o Conde Matarazzo, o empresário americano Percival Farquhar, o empresário italiano Giuseppe Martinelli, Irineu Evangelista de Souza, conhecido como Barão de Mauá, o Barão José Souza Queiroz e também José Carlos do Patrocínio, negro farmacêutico e jornalista abolicionista. Estavam também o diplomata Graça Aranha e o jornalista e político Joaquim Nabuco, além de sua vizinha, Dona Maria Antônia da Silva Ramos, uma mulher de visão para negócios e educação. Buonanotte Martinelli, come stai? Bene, non mi queixo. Os negócios vão bem. E você? Martinelli, você fala que estão bem de negócios, mas as exportações de café estão péssimas. Queiroz, você tem que esquecer o café, investir na indústria. Eu estou com o projeto de abrir a maior fábrica de farinha deste país. Cuidado, Matarazzo. Tem certeza que as pessoas vão querer comprar essa tua farinha? Ah, eu conheço meus italianos. O problema é a mão de obra. Não tem mais escravo nesse país. Vossas senhorias terão que pagar pelo trabalho e o valor justo. Ora, patrocínio, isso já está tudo nos custos da fábrica. Senhores, o jantar está servido. Eu ainda acho que o progresso desse país passa pela educação. Veja na Europa. Eu concordo. A escola americana que foi construída nas terras que eu vendi tem uma ótima formação. Well, senhores, para tudo isso vocês vão precisar de muita eletricidade e trens para transportar as mercadorias. Naquela época, São Paulo ainda era uma promessa de virar a maior cidade industrial do Brasil. Nesse jantar, Stella conhece Humberto, o motorista de Matarazzo. Os dois já se conheceram divergindo sobre política.
A moça tinha opinião, pois Dona Veridiana fazia questão de ilustrar seus empregados. Ela era a favor dos direitos das mulheres e da educação. Já Umberto, um progressista italiano, tinha suas ideias pautadas nas lutas europeias. As horas passavam. O empresário Giuseppe Martinelli aquece as discussões junto com seu rival Matarazzo. Progressistas logo se opõem às antigas ideias dos fazendeiros. Para eles, São Paulo tinha que investir na indústria e não no campo. O casal ao lado de Teresa também parece aquecido com a história. Humberto era um homem com ideias arrojadas, o que fez com que Stella se encantasse por ele. Quando entrava na sala para servir, Stella ouvia os homens discutindo sobre o progresso da indústria e outros contra, dizendo que o campo sempre foi a moeda forte. Alguns falavam de política, a do café com leite, que Stella não entendia muito bem o que era. Ao voltar para a cozinha, ela contava tudo para Humberto. Mas se você ainda acha que temos que viver da política do campo, o Brasil nunca vai deixar de ter cara de colônia. Nesse ponto eu concordo com o caro companheiro. Em 1890, Francisco Matarazzo chegou em São Paulo, onde começou a construção de seu império. Abriu na rua 25 de Março com seus irmãos a Matarazzo e Irmãos, onde distribuía diversos produtos. A principal atividade era a importação de farinha de trigo e algodão dos Estados Unidos. Em 1898, a importação dos produtos foi interrompida em consequência das guerras no exterior. O empresário então decidiu que era hora de produzir farinha no Brasil. Comprou um moinho de última geração. Estava criado o Moinho Matarazzo, que na época se tornou a maior unidade industrial de São Paulo. Já Giuseppe Martinelli, em 1893, ano de sua chegada ao país, se estabeleceu em São Paulo, onde começou trabalhando como açougueiro. Logo transformou-se em armador. Era um dos homens mais ricos de São Paulo. Financeiramente no auge, decidiu realizar seu antigo sonho. Queria deixar uma marca na cidade, causar impacto, construir o prédio mais alto da cidade até então. Foi assim que o edifício Martinelli saiu do papel e virou realidade, sendo o primeiro e maior arranha-céu de São Paulo. O edifício Martinelli teve o seu terraço recuperado e hoje é um dos principais e mais bonitos mirantes da cidade, com visitação aberta ao público. Depois de vários encontros políticos entre Stella e Humberto, brotou a afeição, logo o amor. Os dois resolveram se casar. Stella foi a primeira mulher estudada da família. Anos mais tarde, Stella resolveu abrir um pequeno negócio de doces. O que a encorajou foi a herança deixada a ela por sua patroa, Dona Veridiana da Silva Prado. Ela havia designado em seu testamento uma quantia para todas as empregadas mulheres, expressamente escrito que somente elas pudessem desfrutar desse dinheiro, não seus cônjuges. Stella abriu na Rua Augusta, uma travessa importante da Avenida Paulista, seu negócio que prosperou. Ela nunca dependeu do dinheiro de seu marido, pois a cidade fervia e dava muitas oportunidades para pessoas corajosas que quisessem empreender. O treme-treme da Paulista, o condomínio Baronesa de Arari, onde viveram Elke Maravilha, Valmor Chagas e Cacilda Becker, entre outras personalidades artísticas da cidade, foi interditado pela prefeitura nos anos 90 por problemas de manutenção e falta de segurança. É ainda hoje o maior edifício residencial da Paulista e tem vista para o Parque Trianon. O ônibus já ia chegando no ponto e Dona Teresa desce com seus novos amigos, que a convidam para ver a feirinha de arte do Parque Trianon. Eles descem orgulhosos de sua cidade e do colosso que é a Avenida Paulista. Ela inspira liberdade de expressão. Sabe,
Eu lembrei agora da frase que minha tia Estela sempre me falava. Você precisa aprender a ser livre, menina. E quem chegar, que se vire para aprender a conviver com você e essa tua liberdade. Este podcast Idas e Vindas é um oferecimento da cidade de São Paulo.